Coronavírus, medo, angústia, potencialização, somatização. É sobre isso que vamos falar no Vivências de hoje. Oi pessoal, como que está aí para você todas essas informações sobre a pandemia que estamos vivendo? Existem muitos relatos de pessoas vivendo situações de crise e muitos relatos da crise chegando até nós. Eu sou formada em Urgência e Emergência pela FAMEMA e nós estudamos e atuamos em crise durante 2 anos, né? Então, nós estudamos que precisamos olhar de uma forma muito concreta para a situação em que nós estamos envolvidos para poder atuar de uma forma assertiva nessas situações. É como se tivesse um furacão e nós estivéssemos olhando perspectivamente, de fora, longe desse furacão. O que está acontecendo hoje é muito grave e muito sério e todos os veículos de informação já estão dizendo como nós precisamos nos prevenir e como que pessoas já infectadas podem proceder em relação ao Covid-19. Mas o que eu tenho percebido também é que estão chegando muitas notícias alarmantes e muitas fake news, né? Que vão gerando na população um medo muito maior do que esse estado de alerta que nós precisamos ficar. Existe uma diferença, né? Entre o estado de alerta, a prevenção, estar bem informado, saber e conhecer todas as situações e o medo irracional, o desespero, o medo do que pode acontecer, a previsão do futuro, a antecipação das coisas. É nesse sentido que eu venho refletir com você sobre prevenir a nossa saúde mental. Nós precisamos, em primeiro lugar, para prevenir que nós não sejamos pessoas que maximizemos coisas ou potencializemos coisas e que também não somatizemos, né? Não entremos numa situação de somatizar alguns sintomas e sentir talvez alguns sintomas e alguns sinais de algo que ainda não aconteceu, porque isso a nossa mente consegue produzir em meio ao medo e ao terror, né? Uma das coisas que a gente precisa fazer é olhar os fatos de fato como eles são. Em primeiro lugar, acreditar em notícias realmente fundamentadas cientificamente. Estar em estado de alerta e fazer as prevenções e as medidas preventivas necessárias, mas sem potencializar as coisas, para que também nós não disseminemos informações erradas e informações potencializadas. Então, em primeiro lugar, gente, olhar o fato como ele realmente é. Em segundo lugar, a gente precisa cuidar das informações que nós passamos. Informar as pessoas próximas, principalmente a nossa família, idosos e crianças, da situação que nós estamos vivendo. E também algo muito imprescindível que a gente pode fazer nesse momento, olhar os dados positivos de tudo isso. Existem muitas pessoas que estão se recuperando dessa infecção. Então, nós não só olharmos os dados alarmantes e de letalidade, mas sim olharmos o que está dando certo, que a gente consegue fazer uma balança e acalmar o nosso coração. Eu sou paciente de risco, né? Eu tô dentro do grupo de risco por conta do lúpus, que eu acho que a maioria de vocês já sabe que eu tenho. Tenho uma nefrite lúpica. Então, tudo que eu passo para vocês, eu de alguma forma também tô passando para mim. São medidas que eu adoto teórica e praticamente, que nós precisamos respirar fundo, colocar em prática a atenção plena, prestar atenção no que nós estamos vivendo agora, para que nós não sejamos tomados de algo irracional e numa tentativa de controlar o amanhã. Nós sabemos que estamos numa situação de crise, mas nós precisamos manter aqui, gente, a nossa saúde mental preservada, porque com a nossa saúde mental preservada, nós conseguimos ter um poder de decisão e de julgamento das coisas muito melhor. Quando o nosso estresse está ativado, o poder de decisão e julgamento, neurocientificamente falando, ele acaba sendo muito afetado. Sabe aquele ditado que diz cabeça quente, a gente não pode decidir nada? É mais ou menos nesse sentido. Então nós precisamos, em primeiro lugar, olhar as coisas como as coisas realmente são. E tem também alguns comportamentos que eu tenho percebido de verificações sistemáticas. Por exemplo,
as pessoas começam a verificar informações a todo momento, se algo mudou, se o caso aumentou, se o caso diminuiu. Eu penso que a gente pode sim e deve sim estar bem informado, mas calma. Vamos continuar tentando ter uma vida o mínimo natural possível. Vamos fazer algumas verificações em redes fundamentadas, informações vindas de fontes científicas, mas também não num desespero todo, porque isso acaba tomando conta da gente. Então se previna de todas as formas que chegam as informações para nós, a OMS coloca para nós, e principalmente previna sua mente, a sua emoção, o seu psicológico, para você conseguir passar por uma situação de crise dessa. Esse é um tipo de crise que a gente passa, e quantas crises nós passamos na nossa vida. Vamos cuidar da nossa saúde mental, vamos cuidar do nosso comportamento, do nosso cognitivo, vamos passar informações concretas, precisas, sem alarmar, sem potencializar, pensando realmente no fato como ele é, e foca no que você está vivendo hoje. O amanhã pode ser muito perturbador, né? Mas foca no que você está vivendo hoje, para que possamos preservar a nossa saúde mental em meio à crise. Fique bem, se cuida e que Deus nos abençoe. Um beijo.